Meus queridos, conforme eu sempre digo, que a alegria, não é? E realmente é uma grande alegria, essa oportunidade que temos de viver a vida dessa forma, buscando intimidade e proximidade com Deus. Isso muda tudo, não só na nossa vida particular, mas na nossa perspectiva do que somos chamados para fazer durante esta breve passagem aqui na Terra. E no domingo passado, nós estamos dando encaminhamento, né, à série sobre o Evangelho de João, e no domingo passado nós vimos aquele que foi o primeiro dia da formação dos discípulos de Jesus. Nós vimos naquele dia que André e João Evangelista, eles se tornaram discípulos de Jesus ao ouvirem a indicação de João Batista. Quando Jesus passou, João Batista disse, já pela segunda vez, já no outro dia ele disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. E a partir dali nós temos André e temos João Evangelista como aqueles que se tornam os primeiros discípulos de Jesus. E vimos também que André, quando ele se converte ao cristianismo, ele imediatamente sente a necessidade de falar das boas novas, né, para aqueles que estão perdidos. Assim como todo cristão deve ser assim, a gente deve ter esse direcionamento ardendo em nosso peito, de fazer o mundo ouvir as boas novas. E André vai e encontra seu irmão, Simão Pedro, e não perde a oportunidade. Chega para o irmão dele, Simão Pedro, e diz: Simão, encontramos o Messias. E ali, que notícia, né? Encontramos o Messias. E ali Simão Pedro se torna o terceiro discípulo, terceiro apóstolo de Jesus de Nazaré. E assim, esse dia incrível, o dia em que houve as 3 primeiras conversões ao discipulado do Cristo, nós tivemos o início daqueles que seriam os seguidores principais, os mais próximos de Jesus. E hoje nós vamos nos debruçar sobre o dia posterior a esse. Dia posterior. Nós iremos nos debruçar sobre o dia em que o número de discípulos de Jesus passa de 3 para 5. Então assim, meus queridos, é que eu já peço a vocês que, é claro, assim querendo, abram as Escrituras naquele que é o primeiro verso do texto base do nosso bate-papo de hoje, que é o Evangelho de São João, no capítulo 1, no verso 43. As Escrituras assim dizem, João 1,43. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Ele vai ao norte, né, Galileia, encontra Filipe e diz para Filipe: siga-me. O que é que de imediato nos chama a atenção aí? Nós vimos que os 3 discípulos anteriores, eles se convertem ao discipulado de Cristo por caminhos diversos, mas aqui no caso de Filipe, é um caminho totalmente diferente. André e João, o evangelista, João que escreve esse evangelho que estamos nos debruçando sobre ele, que é tema central da nossa série, o Evangelho de João. André e João foram movidos ao discipulado de Cristo porque João Batista testificou o Cristo. Simão Pedro, o terceiro discípulo, foi movido ao discipulado a se tornar um discípulo de Jesus, porque graças ao testemunho do seu irmão André. Mas Filipe não. Filipe aqui, ele é o primeiro a se dobrar diretamente ao chamado do Senhor. É um chamado direto, é o próprio Jesus que olha para ele e diz: siga-me. Meus amados, isso nos diz muito, nos ensina muito. Tão grande é o amor de Deus por nós, que Jesus, né, o Deus encarnado, Ele mesmo, Ele se inclina diante de nós para nos convidarmos a sermos
os seus discípulos. Ele tem um interesse pessoal por cada um de nós. Deus usa, não me entendam mal, Deus usa pessoas e como as usa. Mas também temos de saber que há conversões genuínas na escuridão dos quartos, à meia-noite, quando as sombras são menores, nas orações solitárias, nas lágrimas, nos soluços, nos choros que são enxugados pelo próprio Senhor. Isso me diz muito porque às vezes a gente fala muito de Cristo por aí, né? Todos nós cristãos falamos muito de Cristo e em muitas situações parece que nada acontece. Mas quando nós lemos isso aqui, sabemos que as conversões se dão em momentos muitas vezes singulares, isolados das pessoas. Isso nos dá um conforto ao nosso coração. Não devemos estar certos de que nada acontece quando falamos da palavra do Senhor, mesmo que na aparência não vejamos nada. A palavra de Deus é como uma semente, meus queridos. Não é? A gente planta a semente e ela germina ali depois, quando muitas vezes nem estamos olhando para ela. Como dizem as próprias Escrituras, e todos sabem disso, e isso deve estar impregnado em nosso coração, em nosso modo de ser, nosso modo de agir. A palavra de Deus não volta vazia. Isaías capítulo 55, nos versos 10 a 11, registra o seguinte: as Escrituras assim dizem, olhe que coisa bela. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que comem, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Meus amados, Filipe, ele conhecia as Escrituras que falavam sobre a vinda do Messias. E aqui, é que essas Escrituras, elas germinam. É diante de Cristo, tudo que foi plantado pelas Escrituras, germinou. Filipe respondeu diretamente ao chamado do Senhor. O grande pregador Charles Spurgeon, ele diz uma coisa aqui que fala muito sobre a posição do cristão e a posição de Filipe, como foi também a de André, que ele diz assim, Spurgeon, ele diz assim: todo cristão, ou ele é um missionário, ou, se ele não for um missionário, ele é um impostor. Todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Isso quem diz é Spurgeon, Mas realmente, o próprio André, conforme vimos, ele, quando se converteu, foi pregar para o seu irmão Simão Pedro. E agora Filipe, quando deixa que essa conversão brote em seu peito, não há outra saída senão se tornar um missionário do Senhor. Falar do Senhor, fazer da nossa vida um caminho para que outros vejam Cristo como a solução para o problema do mundo, o problema da humanidade. E Filipe, no dia que se converte, assim como fizera André em relação ao seu irmão Simão, Filipe, no dia em que se converte, já se torna um missionário, um evangelista, e vai em busca do mundo perdido. Veja, vamos ver o que nos dizem os versos 44 e 45, João 1, 44 e 45. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. E o 45, Filipe encontrou Natanael. Filipe, que havia se entregado o senhorio da sua vida ao Senhor, havia sido
decidido ser discípulo, atendido ao siga-me de Cristo, ele imediatamente sai, encontra Nataniel e o que é que ele lhe diz? Então, 45, Filipe encontrou Nataniel e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Meus queridos, você veja que a forma como Filipe fala de Nataniel aqui é de uma profundidade teológica impressionante. Aliás, poucas afirmações podem ser mais reveladoras do que esta. O que Filipe disse foi simplesmente: achei aquele, meu irmão, eu achei aquele que não é qualquer um. A lei e os profetas apontam para um só lugar. É aquele para quem as leis e os profetas têm apontado por séculos. 14 séculos de literatura judaica apontam para um lugar. E ele diz: achei aquele. Esse lugar é uma pessoa, é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o filho adotivo de José, o filho de Maria. Toda a literatura judaica, é esse o entendimento que ele teve aqui, Filipe. Ele está dizendo: a lei e os profetas, toda a literatura judaica, toda a Tanar, que é o livro sagrado do judaísmo, que é o nosso Antigo Testamento, toda a Tanar aponta para este aqui, que está à sua frente. É o Deus encarnado, é o Messias. O Antigo Testamento, meus queridos, você sabe eu acho que chamamos em português dimmer, né? É a luz dimmerizada, aquela que vai fraquinha e você aumenta, sabe como é aquele negócio? Uma luz, tem um dimmer que é um interruptor que você aumenta a luz, a gente vai até botar aqui na igreja depois, que aumenta e diminui. O Antigo Testamento é como uma luz dimmerizada, fraca, que você vai aumentando aos poucos, à medida que você vai estudando o Antigo Testamento, até chegar à claridade total que está onde? Em Cristo Jesus, nos Evangelhos. É para onde o Antigo Testamento aponta, e Filipe está dizendo aqui: Nataniel, que era estudioso das Escrituras, conforme veremos, Nataniel, a lei e os profetas apontam para um lugar, e esse lugar é uma pessoa, está aqui, Jesus. Meus amados, J.C. Ryle, ele uma vez discorreu sobre isso. Isso é um tema de que eu gosto muito, né? Inclusive a gente fez até um curso aqui, começou um curso, talvez eu retome em algum momento, que é a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, em que nós mostramos como todo o Antigo Testamento só pode ser genuinamente interpretado pela chave que é Jesus Cristo. Tudo aponta para Cristo. Mas o Ryle, ele certa vez, ele falou sobre este tema, sobre este fato do Antigo Testamento apontar para Cristo de forma poética e brilhante. Eu não tenho as palavras exatas de como ele falou, mas a ideia é a seguinte: ele vai dizer que Jesus é a soma e a substância do Antigo Testamento. Esta era a mensagem de Filipe. Jesus é a soma, a substância do Antigo Testamento. As promessas feitas pelos profetas se cumprem em Jesus. Os sacerdotes do Antigo Testamento não são mais do que sombras de Jesus. Jesus é o Cordeiro de que fala o profeta Isaías. Jesus é o ramo justo sobre o qual discorre o profeta Jeremias. Jesus é o verdadeiro pastor mencionado pelo profeta Ezequiel. Jesus é o mensageiro da aliança prometido pelo profeta Malaquias. Jesus é o ungido, é o Messias que será cortado
conforme previu o profeta Daniel. Tudo no Antigo Testamento faz sentido em Jesus. Essa é a mensagem que estava sendo pregada, poderosa. Em resumo, as leis e os profetas apontam para Cristo. Jesus é a chave para entender o Antigo Testamento, o Deus vivo e encarnado. E é basicamente isso, meus queridos, que Filipe diz a Nataniel. Abra novamente aí, Daniel, agora o nosso amigo está lá, não o profeta. João 1,45. Olhe se não é isso. Filipe encontrou Nataniel e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei. Em outras palavras, achamos aquele sobre quem a Torá fala. Achamos aquele a respeito de quem os profetas também escreveram. Isso é poderosíssimo, meus queridos. Isso é poderosíssimo. As coisas de Deus são impressionantes. E eu tenho certeza, para alguém que sabia a importância das coisas e o que estava acontecendo, alguém que fosse conhecedor das Escrituras, como era Nataniel, aquilo foi impressionante. Nataniel, com essa informação de que aquele era o Messias, deve ter ficado estupefato, pressionado, boquiaberto. Quer dizer que o Deus de Isaac, Abraão e Jacó, não é? O Logos, é isso? Aquele para onde, conforme eu disse, 14 séculos de literatura sagrada judaica apontam, é este aqui? E é engraçado que Nataniel fica tão impressionado que ele diz assim: mas meu amigo, e foi em Nazaré, porque depois nós vamos ver, bota aí o 46, porque uma coisa tão alto nível assim, foi em Nazaré. Aqui justifica o 46, que diz assim, ó, João 1,46, perguntou Nataniel: Nazaré? Porque lá no 45, volta aí, professor Daniel, me perdoe este vai e vem, mas lá diz, ó, Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Aí Nataniel: meu amigo, mas peraí, isso tudo? A Torá, os profetas, é ele, o Messias, mas em Nazaré? Aí o 46, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Meus amados, realmente Nazaré, que foi o lugar em que Deus encarnou na terra, Deus nasceu na figura de Jesus em Belém, mas o ato miraculoso, sobrenatural, impressionante é em Nazaré. É ali que ele ingressa na humanidade, no ventre de Maria. Aí ele diz assim, né? Porque Nazaré, eu vou ser bem honesto com vocês, realmente Nazaré era um lugar, não era importante nem politicamente, nem economicamente, nem culturalmente, nem militarmente. Era uma cidade, lá em nós, que eu falo, em nós seria uma megalópole comparada com Nazaré. Nazaré não tinha nem 2.000 habitantes. Nazaré tinha. Não sei se vocês se recordam, tenho a impressão que sim, mas em todos os 39 livros do Antigo Testamento, não há uma só menção a Nazaré. Nem mesmo nos livros apócrifos, que os católicos trazem para a Bíblia deles e chamam deuterocanônicos, há uma só menção a Nazaré. Nem mesmo no Talmud tem uma menção a Nazaré. Nem mesmo o grande historiador Flávio Joséfos faz qualquer menção a Nazaré. Nem se você pegar toda a literatura judaica que foi escrita entre o último livro do Antigo Testamento e o primeiro do Novo, o período intertestamentário, os 400 anos, tem muita literatura judaica ali. Nessa literatura não há uma só menção a Nazaré. Mas foi ali, né?
que Jesus, que Deus encarna, vem ao mundo. Meus amados, isso também é impressionante. Isso também é impressionante. Voltemos aqui ao 46, né? Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Pode vir alguma coisa boa de onde o homem não espera nada? Será que na lógica de Deus pode vir alguma coisa impressionante de onde a gente acha que nada vai sair? Eu não sei vocês, mas eu tenho uma experiência assim que é mais ou menos recorrente. E quando a gente fala da palavra do Senhor para uma família de incrédulos que não são crentes, aí às vezes a gente conversa assim, eu converso com a minha esposa, né, a pastora diz, olha, não, a gente fala para de Deus, aí diz assim, rapaz, eu não sei nem se isso aí é correto a gente fazer, mas eu falo, a gente diz assim, eu acho que dali, fulano de tal vai ser o último a se converter. Daquela família ali, fulano é o último a se converter. Eu não sei se acontece com vocês, mas com a gente, às vezes essa pessoa que eu acho é o primeiro. Eu acho que é o último a se converter, porque ele é o terrorista da família. Às vezes é o primeiro. Não é? Às vezes a coisa boa vem daquele que achamos que nada de bom pode sair dali. Às vezes eu vejo também pessoas que se acham desqualificadas para o ministério. Pessoas que se acham, não, eu não estou qualificado, eu tenho que melhorar nisso. Tudo bem, você tem que melhorar sempre, mas às vezes essas pessoas que se acham não qualificadas, o que eu tenho visto por aí, às vezes são aquelas que mais se dedicam à obra de Cristo no tempo. Eu fico assim, pode alguma coisa boa vir daquela pessoa quando a gente vê no transcurso do tempo, depois de 5, 10 anos, aquela pessoa fez coisas impressionantes, está fazendo coisas impressionantes para o Senhor. Eu só me lembro de Nazaré. Nunca se subestime a si mesmo. Nunca ache que algo que Deus colocou no seu coração para fazer, você não consegue. Porque se você achar que consegue, está errado. Provavelmente não foi Deus que colocou no seu coração. O ministério é uma lógica de Deus. Ele coloca no nosso coração uma tarefa que, da nossa perspectiva, é irrealizável. Por quê? Porque não somos nós, é Ele. Nunca ache que a sua origem, o lugar que você nasceu, condições suas do passado, são obstáculos intransponíveis para a obra do Senhor. Deus faz de suas feridas o seu ministério. Olha, uma das coisas mais importantes da caminhada assim, ministerial, e eu digo para vocês, no dia que você acha que é você está perdido. Tem que ter a convicção que não é você. A igreja não é do pastor. O dono disso aqui é o Senhor. E se você não tiver esse entendimento, você não consegue. Você não consegue. A força, o poder, a sabedoria vem daquele do alto. Para quê, meus amados? Para capacitar a obra a ser feita, a obra da divulgação das boas novas, a obra de fazer Jesus Cristo mais conhecido para aqueles que não conhecem. Não somos nós, é Cristo. Será que alguma coisa boa pode vir de mim? Você pode estar pensando. Ou às vezes você pode estar pensando assim, né? Mas não se manifesta se você estiver pensando assim, não. Será que alguma coisa boa pode vir daquele irmão, né? Daquela irmã, não. Daquele irmão não vem, não. Será que alguma coisa... Se pensamentos como esses estiverem sobrevoando a sua mente, querendo fazer morada, permita-se receber para você a resposta que Nataniel recebeu de Filipe. Olha o que nos diz João 1,46 no final. Olha como Filipe responde. Olha que coisa
impressionante, porque perguntou Nataniel: Nazaré, pode alguma coisa boa vir de lá? Olha que resposta simples e poderosa: venha e veja. Venha e veja. Ele não recriminou o ceticismo de Nataniel, não recriminou a dúvida, não recriminou nada. Diz: rapaz, você tem direito à sua dúvida, ao seu ceticismo, mas sabe qual é a coisa? Venha e veja, experimente, deixe-se experimentar, entregue-se à missão do Senhor em sua vida e veja o que Ele fará por meio de você. Deixe-se ser usado por Deus. Às vezes a gente não deixa, às vezes não responde ao venha e veja. Deixe-se ser usado por Deus. Coragem. Não podemos ser crentes frouxos. Coragem. Deixe-se ser usado pelo Senhor. Entregue-se ao Senhor. O que Cristo faz na vida dos seus seguidores, meus amados, é algo real. Aliás, se você prestar atenção, um dos maiores privilégios do cristianismo é que quando nós estamos conectados com Deus, nós meio que nos tornamos espectadores da nossa própria vida. Se você dá o senhorio da sua vida a Cristo, o protagonismo da sua vida não é seu. É melhor do que qualquer filme, qualquer série, qualquer coisa que você esteja assistindo no Netflix ou no Amazon, o Prime ou qualquer coisa aí. É melhor do que tudo isso. Não é que você não possa assistir essas coisas não, você pode, né? Estou dizendo isso não. Estou dizendo que você tem uma coisa maravilhosa para acompanhar durante o tempo aqui na terra, que é o agir de Deus na sua vida. Você se torna espectador do que Deus está fazendo. Meu amigo, essa confusão está tão grande. Eu só quero ver como Deus vai fazer. Está aí, que agora se fosse eu estava perdido. Eita, será que Deus vai fazer? Aí daqui a pouco vem uma solução que você nunca imaginava. Olhe que privilégio ser espectador da própria vida. Ver o agir de Deus na nossa vida, meus amados. Então, é ir, não é recriminar aquele que... Porque Nataniel não é recriminado porque duvidou. Ele recebe um convite. Vem e veja. E esse convite serve para a gente. Serve para a gente fazer para os outros. Chama o irmão para a igreja, venha. A pessoa é cética, um não crente. Chame o não crente. Não, é porque o cristianismo é assim, 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 igreja é isso, igreja é aquilo, pastor é isso, é aquilo, pastor é aquilo outro. Aí você diz: você acha isso? É lógico, que eu vou lhe dizer, o quê? Venha e veja. Venha e veja. Você não acha tudo isso? Eu não quero mudar a sua opinião. Vá e veja você mesmo. A pessoa pode ir ou pode não ir. Nataniel poderia, diante desse convite, ter ido embora. Aí perderia, né, o imenso privilégio de servir ao Messias, ao Senhor. Mas não. Ele optou por servir a Cristo, meus amados. Olha, quando nós nos colocamos diante do Senhor com o coração sincero, como Nataniel se colocou, ele tinha dúvidas, ele tinha ceticismo. Ele dizia: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? É interessante que no verso subsequente, que é João 1,47, nós vamos ver o quão satisfeito Jesus fica quando ele encontra alguém com coração sincero. Porque também serve para a gente aqui que é cristão. Às vezes a gente cultiva um cristianismo da superficialidade.
O fato de eu estar na igreja, estou tranquilo. Não está tranquilo, meu querido. Eu não tenho o poder de salvar você, nem essa igreja tem o poder de salvar você. Só tem um que pode salvar você, que é Jesus Cristo. O fato de você estar aqui, se você não tiver com o coração voltado ao Senhor, não tem a menor influência na sua eternidade. A não ser para que você seja exposto à palavra e mude o seu coração. Só isso. Como já dizia, né? Eu acho que é Chesterton que disse: o fato de você estar na igreja não faz de você um cristão. Assim como o fato de você estar na garagem não faz de você um carro. É Cristo. Então coloque-se diante dele com o seu coração sincero. Não quer dizer que você tem que amar Cristo agora aí, se você tem raiva dele. Não quer dizer que você tem que crer se você tem dúvida. Não. Quer dizer que você tem que levar seu ceticismo, sua dúvida a Cristo. Busque-o sem hipocrisia, sem falsidade. Coloque os seus questionamentos diante dele. Eu já estou com a boca mole de falar aqui nessa igreja que Davi, eu nem coloquei aqui nas anotações para falar, mas Davi é o cara que mais questionava. Você vai ver alguns salmos, lá tem: onde tu estás, Senhor, que me abandona, que me abandonaste. Coloca-se com desnudo, sinceridade diante do Senhor, e é dele que Paulo diz, né, lá em Atos, registra em Atos, é dele que Deus diz ser o homem segundo o coração de Deus. Paulo repetindo o que foi dito lá em 1 de Samuel. É o homem segundo o coração de Deus. João 1,47 nos mostra a reação de Jesus quando a pessoa se apresenta diante dele com o coração sincero. Olha o que as Escrituras dizem. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Meus amados, Cristo busca o coração sincero. Tem uma passagem conhecida lá no livro do Evangelho de São Mateus, no capítulo 18, no verso 3, que ele é questionado, né, pelos discípulos sobre o reino. Ele diz assim, Mateus 18, 3, e Jesus disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Em outras palavras, Jesus está buscando o coração de uma criança. O criança é conhecido por quê? Você leva a criança na casa de um amigo, como teve um casal maravilhoso aqui da igreja, que eu não vou citar o nome, vou contar só que nós amamos o casal e a criancinha. Estiveram lá em casa, aí a gente ia fazer um jantar lá. A gente jantando, aí a menina na mesa diz: eu não gosto de nada daqui. As comidas que tem lá, que eu nem me lembro mais o que era, eu não gosto de nada daqui, eu quero ovo com iogurte. Aí pronto, coração sincero. Ainda bem que lá em casa no dia tinha ovo e iogurte. Ainda bem. Aí a gente fez lá o prato de ovo com iogurte para ela. Coração sincero diante do Senhor. Não estou dizendo que você deve agora procurar questionamentos, ficar questionando Deus, não. Estou dizendo que você deve procurar cultivar a sinceridade perante o Senhor. Ele conhece o seu coração, meus amados. Leve as suas questões a Ele, Ele não o desamparará. Foi o que não o desamparará. Foi o que Natanael fez. Conforme nós vimos, né, a resposta aqui em João 1,47, Daniel, João 1,47 foi: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. O interessante é o seguinte: Deus não só fica satisfeito, se apraz quando nós nos colocamos diante dele com sinceridade, como ele dá o passo adiante. Ele pega na nossa mão e diz: sua busca é sincera, eu lhe dou as evidências de que você precisa para você crer em mim, para que você seja um cristão genuíno, um cristão sincero. Porque olha aqui o verso 48:
porque Jesus vai dar evidências para Natanael do que ele procura. Olha o que diz aqui o verso 48, perguntou Natanael: de onde me conheces? De onde me conheces, Jesus? E Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Meus amados, aqui a gente fala assim, né? Rapaz, aquele cara, uma coisa bem que envolve muito estudo, assim, a gente não fala queimou as pestanas, né? Que estudou muito, fulano queimou as pestanas, porque tirou aquela nota naquela prova, passou naquele concurso, passou naquela seleção e queimou as pestanas, né? Na tradição judaica, meus amados, queimar as pestanas é muito mais bonito o termo. É estar sentado debaixo da figueira. Se fosse traduzir lá para nós, dizia como aqui, né? Como é que fica? Deixa eu ver o verso aqui. Eu dizia assim: Jesus, eu vi quando você estava queimando as pestanas. Queimando as pestanas. Estar sentado debaixo da figueira é estar meditando nas Escrituras, estudando as Escrituras. O que Jesus está dizendo para Natanael é assim: olha, eu vi quando você meditava sobre as Escrituras antes de Filipe o chamar. Jesus coloca aí um conhecimento sobrenatural de uma realidade anterior ao chamamento de Filipe, em que Natanael estava estudando as Escrituras, meditando sobre elas. Nesta evidência de um conhecimento da cognoscibilidade impressionante de Jesus quanto à realidade anterior de Natanael, Natanael se rende a esse conhecimento sobrenatural e se torna discípulo de Cristo. É tão interessante que às vezes a gente se torna discípulo do Senhor, se converte, mas Natanael, quando ele se converteu, eu nunca vi uma conversão, alguém dizer coisas tão belas assim, como diz no verso 49. Olha o verso João 1,49. O que, diante da expressão de conhecimento sobrenatural de Cristo, Natanael se converte. Olha o que ele diz, né? Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Aqui, meus queridos, você vê, Natanael demonstrou ceticismo, primeiramente, diante do Senhor. O Senhor lê ceticismo, questionamentos, dúvidas, inquietações como sinceridade de coração. E o que é que o Senhor faz para quem o procura assim, com sinceridade? Venha que eu lhe mostro, eu mostro as evidências de que você precisa. E o Senhor vai e demonstra a Natanael uma evidência. Você não estava meditando sobre as Escrituras? Antes de Filipe o chamar, ele disse: como é que ele sabe? Aí ele se transforma, se converte. Natanael então se torna aqui o 5º discípulo de Jesus. Eu só quero dizer uma coisa, às vezes são detalhes que eu procuro não dizer tudo aqui por questão de tempo, mas isso aqui eu tenho que falar, porque se você for ler Mateus, Marcos e Lucas, existem 4 biografias de Jesus, né, na Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos. Você pode procurar Mateus, Marcos e Lucas, você não vai achar o nome Natanael. Mas ele não é um discípulo, não é um apóstolo, um dos 12. Não tem o nome Natanael. Vamos ver lá. Aí eu só quero esclarecer isso para depois vocês não terem problema com esse detalhe. Vamos ver em todos os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, você tem a lista dos apóstolos. Em Atos também tem uma referência, mas vamos a Mateus 10. Vamos ver os versos 2 a 4, para você ver os discípulos aqui listados no primeiro evangelho do Novo Testamento. Diz assim, Mateus 10, 2 a 4. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Esses são os 12. E onde está Natanael? Meus queridos, a questão que vocês precisam saber é o seguinte aqui. Os outros evangelistas, eles se referem a Natanael não como Natanael,
mas como filho do, aí diz o nome do pai dele, filho de Ptolomaios. Filho de Ptolomaios. Era conhecido Nataniel, filho de Ptolomaios. Em aramaico, como é filho de Ptolomaios? Bartolomaios. Em português, Bartolomeu. Em vez de dizer, lá em nós tem muito isso, né? E ainda diz assim, a frase é toda original, que diz, Pia, o fi de fulano. Né? Lá em nós é assim. Lá em nós diz assim, Pia, o filho de Zequinha de Maria. E as gerações, dependendo da geração, chega até o 3º grau. Quem é de nós sabe. Pia, Zeca, filho de Maria de Francisca. Não é assim? É assim. Então, aqui está dizendo, Pia, o filho... Pia, o filho de Ptolomaios, filho de Ptolomaios em aramaico, Bartolomaios, em português, Bartolomeu. Tanto é assim, meus queridos, que quando você vê na listagem dos apóstolos Bartolomeu, o nome dele está perto de Filipe, que foi quem o evangelizou. Bom, dito isso, eu quero passar para os 2 últimos versos do texto base do nosso bate-papo de hoje. Os versos de João 1, 50 e 51 são belíssimos. Estamos indo aqui para os 2 últimos versos do texto base. O verso 50, João 1, 50 diz assim, porque é Jesus dizendo para Nataniel, né, ou Bartolomeu. Nataniel está dizendo para Nataniel, porque Nataniel se converteu, porque Jesus deu uma evidência para ele. Qual foi a evidência? A evidência de que Jesus tinha um conhecimento sobrenatural sobre Nataniel, que ele estava meditando na palavra, nas escrituras. Aí olha aqui o verso 50, que Jesus, depois de dar evidência para ele, diz assim, Jesus disse, assim diz as escrituras, Jesus disse, você crê, João 1,50, você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você crê porque eu disse que você estava meditando nas escrituras? Você verá coisas maiores do que essa. Meus queridos, olhe que coisa impressionante. Se você entender isso, é uma coisa emocionante. É como eu digo, eu só não choro porque lá em nós, homem não chora. Mas olha que coisa impressionante. Jesus está dizendo a Nataniel assim, você crê porque eu disse que você estava meditando nas escrituras, né? Aí você verá coisas muito maiores. Aí no verso 51, João 1,51, que é o último verso do texto base, ele vai dizer que coisas são essas. Coloca aí. E então acrescentou, João 1,51, e então acrescentou, digo-lhe a verdade, vocês verão o céu aberto. Olhe que fala aqui já vocês, se referindo a todos os 5 discípulos ali e se referindo a nós agora, leitores. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Meus queridos, a beleza desse texto não é isso. A grande beleza desse texto é que eu tenho uma convicção que essa resposta de Jesus aqui a Nataniel, dizendo que eles verão coisas muito maiores, faz referência ao tema ou o texto sobre o qual Nataniel estava meditando embaixo da figueira. Olhe que coisa incrível. Ele, quando diz isso para Nataniel, olha que coisa linda, porque ele diz assim, né? Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre quem? O Filho do Homem. Sobre ele.
Nataniel, eu tenho certeza, isso está implícito nas Escrituras, não está claro, mas eu tenho certeza que ele estava meditando sobre o primeiro livro da Torá, que é Bereshit em hebraico, e para a gente é o Gênesis, capítulo 28, versos 10 a 12. Eu tenho certeza. Sobre o sonho de Jacó. Olha o que diz Gênesis aqui, 28, 10 a 12. Repito, isso não está explícito nas Escrituras, mas eu tenho a convicção que era esse o texto sobre o qual Nataniel estava meditando, que dá total sentido a essa história. Olha o que diz Gênesis 28, vamos ler do 10 ao 12. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Eu quero ler o 10 e o 11, porque o 11 tem um negócio top, que é assim: chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Olha aí, Juninho. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro. Eu dei valor a esse negócio. E deitou-se. Agora, olha o 12 aqui. E teve um sonho, o sonho de Jacó. Qual foi o sonho de Jacó? Teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Qual é a chave interpretativa do Antigo Testamento, meus queridos? Jesus Cristo. Isso faz sentido por como? Quem é essa escada? Uma escada que ia da terra aos céus, uma escada que interligava a terra e os céus, e os anjos iam e voltavam por essa escada. Meus amados, Jesus, ao encarnar, traz a divindade à terra, e ao ascender, leva a humanidade aos céus. Jesus é a escada do sonho de Jacó. É a escada do sonho de Jacó, meus amados. Jesus é a escada sobre cuja passagem Nataniel estava meditando, estava embaixo da figueira. Olhe que coisa poderosa o tratamento de Jesus com Nataniel. Traga à memória o que Jesus fez na sua vida. Traga. Você se maravilha, você se impressiona. Eu fico, quando olho o que Deus fez na minha vida, eu digo: meu amigo, foi coisa demais. Eu me maravilho, eu me impressiono. E as Escrituras nos dizem: é isso? Se prepare. Eu sou aquele que interconectou a terra aos céus. Eu sou o link de Deus aqui na terra. Se preparem. Imagine se você se maravilha com isso, se você fica surpreendido, impressionado, agradecido, dá louvores ao Senhor por isso, glória a Deus por isso, mas não é nada diante do que você ainda vai fazer, do que você vai se impressionar, do que Ele vai fazer por você. Se prepare. Imagino que aquele que interligou a terra aos céus nos proporcionará daqui até a eternidade, meus amados, ao lado do Pai. É neste contexto que nós podemos dizer, como disse o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 9, quando as Escrituras dizem: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Meus amados, se você não é cristão e deseja ser, só podemos dizer, como disse Filipe a Nataniel: venha e veja, deixe-se ser impressionado pelo Senhor. É um convite. Como todo convite, ele pode ser aceito ou pode ser recusado.
O que Deus tinha de fazer, Ele já fez. Agora, para você que não é cristão, depende unicamente de você. Vamos orar. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé, um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.